Olá, eu sou o professor Ricardo Alencar e hoje eu gostaria de falar sobre radiciação e potenciação. Vamos começar aqui com uma pequena relação com a geometria. Então, você tem aqui a geometria e você, por exemplo, quando define a área de um quadrado, como é esse caso aqui, você define como sendo um lado vezes o outro. Vamos dizer que o lado seja A, certo? Então, a área do quadrado vai ser A vezes A ou A ao quadrado. Quadrado, né? Não é à toa que vem esse nome. A quadrado elevado a 2. E é interessante, por exemplo, se você tiver a ideia é o seguinte. Olha, a área de um quadrado vale 4 metros quadrados. Quanto equivale o lado. E aí você vai utilizar uma operação chamada radiciação, né? Se eu quero saber quanto é que é esse Azinho aqui, eu vou fazer esta operação aqui. Vem do R, né? Esse símbolo aqui de radiciação vem do R. E se a gente está trabalhando apenas com os números positivos, né, de área, a gente tem um resultado igual a 2. O que significa esse 2 aqui? É a raiz, né? Raiz quadrada de 4. É a raiz quadrada de 4. E é interessante a gente perceber que raiz não se aplica apenas à raiz quadrada. Tem raiz cúbica, raiz quarta e assim vai. Por quê? Porque na radiciação a gente tem diversas aplicações. E aí vamos apagar aqui. E vamos utilizar a ideia aqui de raiz, né? Generalizar. Eu teria uma raiz cúbica, uma raiz quadrada e assim vai. Assim também eu vou ter a potência ao quadrado, ao cubo, e aí a gente vai para vários outros, né? Se a gente tiver um número qualquer A elevado a N, isso vai dar um número B, né? Aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, a gente fala que existe uma relação que é da seguinte forma. A é A em... A gente fala que existe uma seguinte relação. A é enésima enésima. A é enésima raiz de B. De forma bem geral é isso. O que significa isso? Que 2 é raiz quadrada de 4. Tá? Que 4 é raiz cúbica de 64. Tá bom? Aí, ó, 1 elevado a 4. É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, 1 é raiz quarta de 1. 1 é raiz quarta de 1. É claro que o 1 aqui, ele vai ser raiz dele mesmo em qualquer valor. Isso é até uma propriedade da potenciação e da radiciação. Tá bom? Então, essa é a primeira dica que a gente pode falar. Então, como é que a gente trabalha isso? Olha, genericamente nós temos o seguinte. Nós temos aqui o radical, tá? Aqui n, que é o número 3, 4, 2. A qualquer. Pronto, essa é a expressão, tá? Não é o mesmo A, já é o outro, qualquer valor. Aí, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, botar um 2 aqui. Quando não tem nada, significa 2, mas pela primeira vez aqui vamos colocar. O que é que significa isso? É que a raiz quadrada de 36, que número será esse?
será o número que elevado a 2 vai dar 36. Que número é esse? É o 6. Por quê? 6 vezes 6 dá 36. Então, 6 é a raiz quadrada de 36. Tá? Aí, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, raiz cúbica, e aí eu coloco 27. Que número elevado a 3 vai dar 27? Aí você tem que, claro, saber de qual é salteado, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o 3 elevado a 3 dá 27. O que é que o 3 é, então? É a raiz cúbica de 27. Tá? Então, essa é a nossa conceituação sobre isso. E isso vale não só para números facinhos como esse aqui, mas também vale para situações como essa aqui, ó. 27 sobre 8. Raiz cúbica. Então, eu tenho que resolver tanto aqui quanto aqui. Tá bom? Que fração elevada a 3 vai dar 27 sobre 8, ou 27 oitavos. Essa aqui é fácil, mas para você entender. É 3 meios. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, 3 meios é a raiz cúbica de 27 oitavos. Certo? Então, entendendo esse processo, essa conceituação, essa relação entre radiciação e potenciação, que você vai conseguir compreender as propriedades e as, principalmente, racionalizações e simplificações dos radicais. Tá? Próxima aula, a gente vai falar sobre as propriedades dos radicais. Até mais!